Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Protagonistas Cast. E hoje a gente tem a Gi, querida hipnoterapeuta e tantas outras coisas, né? Conta aí. Então, primeiro que fala de hipnoterapia, a pessoa já começa a falar: ai, meu Deus do céu, eu tenho medo dessa mulher. Ai, será que ela vai me hipnotizar aqui? Vai me popotizar? Conta aí o que é hipnoterapeuta, porque tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas, ainda é um tabu, né? Sim. Tem muita gente que ainda não entende o que significa, que as pessoas acham de fato que vai para outro lugar e não vai para lugar nenhum, né? Explica aí para as pessoas como que é. A hipnoterapia é a hipnose, né, em si. Então, assim, hipnose com terapia. Dentro da terapia, a gente utiliza a hipnose como ferramenta terapêutica. Nosso cérebro, ele já trabalha em hipnose várias vezes por dia. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, aquele filme que você gosta, você presta muita atenção. Tanto que se passar alguém do lado, você nem percebe que a pessoa passou. Aí a pessoa volta e fala assim: nossa, você passou aqui? Eu não te vi. Então, assim, você estava em estado hipnótico. Então, o que é a hipnose? É o estado alterado de foco total naquilo que você está fazendo. Assistindo um filme, estudando, né, dormindo. Dirigindo, às vezes a gente vai no automático. Então, assim, é um momento assim, de foco total. Isso. Então, o que a gente faz? A gente pega esse foco que já é da nossa mente humana e a gente usa como ferramenta terapêutica para trabalhar traumas passados. Então, assim, a hipnose trabalha passado. Como é que funciona efetivamente? Assim, eu descolo a atenção do mundo, eu tô aqui, mas tô em outro lugar. Que acho que é isso que o povo fala: se eu for e não volto. Não, na verdade, sim, você fica consciente. A todo momento você está consciente, você não perde a consciência. Tá. A única diferença é que a gente consegue acessar o seu inconsciente quando você é colocada em transe. Em foco total. Então a gente, né, abre a portinha lá do inconsciente, tem um guardião, que a gente fala que tem um guardião que fica protegendo o inconsciente. Então por isso que muitas das respostas, quando a pessoa está consciente, é muito racional. Então a gente quer trazer a pessoa para o irracional. Então a gente traz para o subconsciente. Então a gente abre essa portinha quando coloca ali em estado de atenção total, mas a pessoa permanece consciente. Tanto que quando eu vou fazer a parte, né, de transe, a pessoa tá o tempo todo conversando. Quando você tá estudando, você sai? Não. Quando você tá assistindo um filme, você tá ali, você tá prestando atenção, você sabe tudo que está acontecendo no filme. Só que você tá com a visão ali, ó, só pro filme, focado no filme. Você não vê outras coisas. Então, meio que você sai da percepção das coisas de fora. Você tá ali perceptível dentro. Então, eu coloco a pessoa em transe e aí depois eu vou guiando a pessoa para os anos anteriores da vida dela, de acordo com a queixa que ela traz, né? Então, a gente vai ali aprofundando aquela dor até achar o núcleo, né? A causa núcleo. Então, a hipnose é isso, você trabalhar a parte do passado. E aí tem a reprogramação mental também, né? Que a reprogramação mental já trabalha a parte do futuro. Então, eu vou trabalhar a parte de crenças, de sonho, comportamentos, padrões, pensamentos, que é onde a gente faz a reprogramação mesmo da pessoa, né? Então, as pessoas muitas vezes acham que é igual e não é. Então, assim, tem a hipnose passado, reprogramação futuro e o mindfulness, que muita gente fala sobre o mindfulness, né? Que é o estado presente. Então, a gente trabalha no momento presente. Então, a gente consegue trabalhar essas 3 linhas do tempo com uma pessoa. Ah, que legal. Eu não sabia que você trabalhava com mindfulness. O que vai mudar só é a forma que eu vou guiar a pessoa. Né? É o comando. Então, assim, o mindfulness, você tem que trazer a pessoa pro agora. Presente. Então, normalmente, pessoas que têm muita ansiedade, a ansiedade é o quê? É o pensamento lá no futuro. Então, você tem que trazer a pessoa para o momento presente. Depressão, passado. Aí você traz a pessoa para o momento presente. Faz a hipnose para ver o que está travando a pessoa lá e traz a pessoa para o momento presente. Que legal. E esses processos demoram? Como é que ele normalmente, assim? É um pacote? É conforme cada um? Como é que funciona? Então, depende muito da pessoa, depende muito da entrega da pessoa, depende muito de se a pessoa ela está disposta a fazer ou não, né? Tanto que quando a pessoa vai começar um acompanhamento comigo, eu falo para a pessoa: olha, aqui é uma entrega 50-50. Então, assim, do meu 50%, eu vou entregar 100%. Só que você também precisa fazer a sua parte. Então, a pessoa precisa querer. A gente tem o pré-talk que a gente faz, né? Explica para a pessoa como é que funciona, tira ali todas as dúvidas, né? Normalmente,
A curiosidade é a dúvida que a pessoa não sabe ainda, de que é algo normal. Sim. Né? Porque é desconhecido, né? Então, Porque é muito desconhecido. Não, é muito desconhecido e também a gente sempre viu aquelas hipnoses de palco, hipnose de TV, que você, né, de desenho, que você falou, vou te popotizar, o outro comendo maçã, virando uma galinha, cebola, achando que era maçã, né? Então, isso meio que banalizou um pouco a questão da hipnose, né? Existe isso, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas não é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Sim. Eu gosto de usar a ferramenta ali para outro grau, para essas pra questões. Apoiar as pessoas, né? Não é um show. Apoiar, não é um show. Não é um show. Então, assim, para apoiar. Então, eu trabalho nesses 3 tempos, né? Mas o que eu venho mudando agora, introduzir na mentoria mesmo, no acompanhamento, a questão de trazer para as pessoas clareza, reflexão, sabe, do momento presente. Sim, tem uma vida leve, faz toda a diferença. A hipnose, ela é muito legal, você trabalhar com a hipnose, mas quando você trabalha toda aquela questão que a pessoa resolveu, tá, e aí? E agora? A pessoa faz o quê com essa informação? Ela resolveu, só que ela precisa ter um caminho para seguir. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa pessoa em ação. Eu sempre fui muito de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e sempre quis ter a liberdade financeira, e quando meu primeiro filho veio, eu me tornei aquela workaholic de achar que eu precisava ter a liberdade financeira mesmo com meu esposo provendo a casa. E eu trabalhava muito, eu não curtia o meu filho, eu vivia insanamente assim buscando dinheiro e eu não via o resultado, não via resultado nenhum. Tanto que eu tive transtornos de pânico, fiquei durante muito tempo com transtorno de pânico, burnout e tal. E foi esse processo da hipnoterapia, da reprogramação, que eu consegui sair de tudo isso. A sobrecarga do trabalho e da vida pessoal que a mulher tem, que a mulher carrega. Então eu percebi que eu podia trazer da minha história algo a mais do que só a hipnose, algo a mais do que só a reprogramação mental, do que só o mindfulness, né? Trazer a clareza de como a mulher poder trabalhar isso daí. Por ter vivido o processo também, né, que você sabe tanto da onde tá ela sobrecarregada e como ela fica ali depois da transformação, depois de passar pelo processo realizado. Né? Exatamente, porque eu passei por esse processo. Eu tive o processo das terapias, da reprogramação, só que eu precisei em um certo momento entrar em ação. Então, assim, entrar em ação é o quê? Ter um plano. Ter um sonho, e normalmente as pessoas não têm um sonho. Você pergunta pra pessoa o que você quer, a pessoa não sabe o que ela quer, não sabe sonhar. Então, isso já é um motivo de travar a pessoa. E aí eu comecei a ver que tinham muitas mulheres sobrecarregadas mesmo. Tanto no trabalho, quanto em casa, trazia serviço do trabalho para casa, levava o problema da casa para o trabalho, e aquela sobrecarga que acaba deixando a pessoa doente. Eu vi nisso e falei assim, poxa, minha história pode ajudar outras pessoas também dentro desse trabalho que eu faço. E aí hoje eu estou mais focada em ajudar essas mulheres mesmo, a sair da sobrecarga para uma vida mais leve, para uma vida mais tranquila, trabalhar, mas sem carregar o peso. Eu falo das travas que impede a pessoa de prosperar. São esses pesos mesmo que a gente traz. A gente já tem as nossas responsabilidades, né, como esposa, como mãe, né, como profissional. E aí muitas vezes a gente acaba trazendo lá do passado mesmo bagagens extras de dependência, que eu costumo falar que é dependência emocional, né? Então assim, medo, insegurança, culpa, então tudo isso vai juntando uma coisa com a outra que vai atrapalhando a vida da pessoa e ela vai acabando ficando sobrecarregada, não só com a rotina que ela tem, mas também com as vivências que ela teve no passado que ela traz para o presente. Que ela acaba repetindo, né? Que ela acaba esses padrões e ela vai repetindo e às vezes ela nem percebe, tá tudo ali escondidinho, né? Ela faz tão no automático, igual dirigir sem saber para onde tá indo direito. É isso mesmo. E às vezes tem coisas tão profundas, para vocês terem uma ideia, nesse meu processo de autoconhecimento, de evolução, né? Buscando a liberdade financeira, trabalhando tudo, eu fui querer entender por que eu tinha tanta essa gana de querer ter dinheiro, né, de trabalhar e não sair do lugar, e ao mesmo tempo veio minha família indo a ruínas, não aproveitando meu filho, nada, né, fui querer entender. E aí, num dos processos, eu descobri que a minha fome, assim, para querer trabalhar, não era porque eu queria ter liberdade financeira, que eu queria ter
comprar minhas coisas, ter o meu dinheiro, não. Na verdade, eu tinha medo do meu marido morrer. Olha que profundo. Eu tinha medo do meu marido morrer, eu ter que entregar os meus filhos para outras pessoas criarem. Porque eu fui criada pelos meus padrinhos. Né? Eu fui criada pelos meus tios desde 1 ano de idade. Entendi. E o meu pai, ele morreu. Quando eu tinha 1 ano de idade, ele faleceu. E aí a minha mãe, muito nova, sem saber muito o que fazer, na época eles tinham uma vida muito escassa, sabe? De muita dificuldade financeira mesmo. Eu acabei ficando na casa dos meus padrinhos ali por um tempo. Fui ficando. Minha irmã foi pra casa da minha avó, até chegou um tempo, a minha madrinha falou assim, olha, se quiser deixar ela aqui, você pode deixar, porque ela via, né, a situação. Sim, era muito comum, inclusive. Né? Era muito comum. E aí eu fui ficando, mas pra mim tava tudo bem. Mas não tava tudo bem, porque eu trouxe esse medo da minha mãe. Então, por que eu trabalhava? Então, eu comecei a trabalhar cedo, por quê? Nossa, eu preciso trabalhar cedo, porque eu preciso juntar dinheiro. Porque eu vou arrumar alguém, vou ter filho, meu marido vai morrer, e eu não quero entregar os meus filhos. E aí, por isso que eu ficava nesse ciclo, nessa corrida dos ratos de dinheiro e trabalhando pelo motivo errado. Então, nossa, assim... quando você descobre essas coisas assim, né? Parece que abre assim uma telinha, né, na sua frente. No primeiro momento, cai uma bigorna na sua cabeça, né? Porque a sensação é essa na hora que cai, né? Eu já tive algumas descobertas assim, você fala... Né? É isso. Aí depois que você vai processando, vai abrindo, né? O primeiro impacto é surreal, assim, né? É surreal. E até você ter a clareza de tudo que tá acontecendo, eu achava que, assim, eu não estou conseguindo dinheiro porque eu não sei algo, não tenho algum conhecimento. Vai fazer um curso. Faz o curso. Aí, a mesma coisa. Então, eu preciso de mais um curso. Eu comecei a virar num ciclo em que eu vivia fazendo curso, eu vivia estudando, mas eu não via nenhum resultado. E aí, quando eu descobri que é porque eu estava trabalhando pelo motivo errado. Então, assim, eu trabalhava para quê? Pela morte. A causa, né, do porquê que você quer ganhar dinheiro, ela pode ser sua ruína. Porque se você tá indo pelos motivos errados, acabou, né? Exato. Segredos da Mente Milionária, né? E ele passou por isso. Ele falou, eu quebrei várias vezes porque meu pai passou por... Era sempre assim. Eu tinha muito dinheiro, de repente eu tinha nada de dinheiro, passava a escassez, de repente eu tinha muito dinheiro, porque o pai dele trabalhava com a parte, se não me engano, de compra e venda de imóveis, ele construía imóveis e vendia. Então, quando ele vendia, ele tinha muito dinheiro. Sim. Aí acabava o dinheiro, aí acabava tudo. Então, ele começou a repetir esse padrão. Só que ele detestava aquela situação, né? Ele até fala, só que no inconsciente dele, ele não estava entendendo que era isso que estava acontecendo, mas ele estava repetindo o padrão do pai dele. Ele tinha muito dinheiro, acabava com tudo, perdia tudo, ia. Na hora que ele percebeu que o problema era esse, que ele teve a virada. Talvez tenha sido o que aconteceu com você também. Né? Exatamente, porque daí você acaba mudando a postura, né? E aí foi que eu entendi todo o cenário, porque assim, eu vivia querendo competir com o meu marido, porque eu precisava ganhar mais, eu precisava ganhar mais, eu precisava comandar mais, porque inconscientemente é o quê? Ele vai morrer. Cara, você vai morrer, então quem tem que mandar aqui sou eu. Ele tava morrendo, ele nem sabia, coitado. Ele nem sabia. E aí assim, eu preciso comandar, eu preciso ganhar mais, então eu entrei num ciclo que eu não aproveitava a minha família, eu não vi meu filho crescer, porque eu precisava, né, ter aquela noção, trabalha, porque seu marido vai morrer. Aí veio o segundo filho, trabalha mais, porque seu marido vai agora tem dois. Agora tem 2, a coisa vai ficar séria. Então, às vezes, assim, por que você faz o que você faz? Será que é realmente o verdadeiro motivo que você está fazendo? Porque eu não estava fazendo pelo motivo certo. Não. E aí você começa a patinar, você começa a andar em círculos e você não sabe por que você não avança, por que você não prospera, por que você não tem uma vida legal, por que você não tem uma vida leve. Começa a ficar pesado. Esses tempos atrás eu atendi uma cliente que ela estava reclamando sobre procrastinação. Eu falei assim, nossa, eu procrastino demais. Eu tenho os clientes aqui para atender, eu entrego as coisas em cima da hora, às vezes eu atraso, mas eu tô trabalhando em casa e às vezes eu vejo uma louça para lavar, eu vou lá lavar a louça, mas eu sei que eu tenho que entregar o trabalho ali para a pessoa. E aí eu comecei a questionar ela, tá? Qual que seria o cenário perfeito se o seu trabalho der certo, se você avançar? Ah, vai ser muito legal, porque eu vou viajar, vou não sei para onde, começou a sonhar, né? Vou não sei para onde e tal. O que mais você vai fazer? Ah, eu vou comprar o meu apartamento. Aí eu falei assim, tá, e se você comprar o seu apartamento, quem é que fica pra trás? Ela falou assim, meus avós.
Eu falei assim, então tá aí um motivo por que você procrastina. Porque estar perto deles é uma forma de você honrar o tanto que ele cuidou de você, o tanto que ela cuidou de você. Eu vou cuidar deles até... Eu vou cuidar dele. Então, assim, se eu for embora, eles vão ficar sem a minha presença, sem os meus cuidados, e eu não posso ir embora. Ela não tinha sucesso no profissional, porque ela não podia ter sucesso no profissional, porque ela estava presa aos avós dela. Então, Gente, assim, é muito profundo, ela não né? se permitia, né? Ela não se não permite crescer, porque ela senão não se permitia. ela deixa as pessoas pra trás. E aí eu vi que eu podia trazer essa clareza, não só ir lá atrás, fazer hipnose, reprogramação, mas trazer essa clareza do ponto mesmo que acontece, né? Por que que a pessoa está fazendo o que faz? Então, assim, trazer a clareza, o ponto A para o ponto B. A gente sabe que do ponto A para o ponto B, existe um abismo ali. Sim. Então, a gente precisa criar uma ponte para que ela chegue até a vida que ela deseja. E é nisso que a gente vai trabalhar. Então, trazendo a clareza, fazendo a gestão emocional, fazendo a organização e planejamento pessoal, trazendo a questão da criatividade, como que ela usar a reprogramação para ela conquistar o que ela quer. É um passo a passo que a pessoa precisa fazer. E ela precisa estar alinhada. Abrir uma mentoria em grupo, provavelmente vai ser um acesso que a pessoa vai ter durante 1 ano, porque assim, é um processo, não adianta você falar assim, em 3 meses você vai resolver tudo, não vai. Porque as coisas vão aparecendo aos poucos. Você né? vai abrindo caixinhas, Você né? vai Igual a abrindo Sheila caixinha. fala. Vai abrindo as caixinhas. E você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma pessoa que esteja por perto para você também não se sabotar, você precisa de uma pessoa que esteja ali te apoiando. E um grupo é legal por conta disso, porque são várias pessoas indo para o mesmo caminho que você, querendo chegar também lá do outro lado da ponte, querendo construir a ponte, claro, com histórias diferentes, mas procurando sempre o mesmo caminho. E ali, estando em grupo, o apoio é muito maior. Então é muito mais difícil da pessoa desistir. Então a ideia agora é fazer a mentoria em grupo. Eu acho que até no mês de março aí já estamos saindo, que a gente já está estruturando. Gente, só de ouvir ela dá vontade de ficar aqui assim, né? Ouvindo falar, né? Gostoso. Tem tanta coisa que dá pra fazer. Imagina a mentoria, ela trazendo esse momento, trabalhando essa mulherada. Isso é importante também, você atende só mulheres? Não é questão, assim, de só mulheres, é que hoje em dia, assim, é uma cultura, porque né? as mulheres que procuram mais, né? Também tem isso, Os homens, eles não querem mostrar essa vulnerabilidade. Se você for ver nos índices de suicídio, por exemplo, o suicídio é muito maior em homens do que mulheres. Por quê? Porque eles precisam ser fortes o tempo inteiro. Então, assim, eles têm que prover a casa, eles têm que ser pai, eles têm que ser... Não que nós não tenhamos, mas eles têm essa cultura de que eles têm que ser fortes o tempo todo. E não pode errar. Não pode pedir ajuda. Não pode pedir chorar. ajuda, não pode chorar, não pode errar. Então, assim, eles não podem se mostrar vulneráveis. Só que ao mesmo tempo em que eles passam por isso, eles não acreditam que uma ajuda dessa possa ser efetiva. Eles não acreditam. E chamar atenção é muito mais difícil. Então, as mulheres procuram mais, as mulheres estão mais suscetíveis a acreditar, colocar em prática. E aí tem muito essa questão também, né? Do masculino, do feminino. E isso eu percebi muito também vivendo em casa. Porque eu, muito tempo, tive a minha energia masculina lá em cima. Eu queria me colocar no lugar dele. Queria ser a provedora, mesmo não, né? Mesmo não estando equiparada. Mesmo estando equiparada, porque eu não tinha condições, né? Ele trabalhava desde os 14 anos na mesma profissão. E eu tava 3 anos na profissão, né? Totalmente diferente, eu era um bebezinho. Então eu fiquei durante muito tempo, assim, nesse nível. E aí eu percebi que ele foi enfraquecendo, não só como provedor, mas como pai. Então isso acabou deixando ele suscetível a não tomar o posto dele. Então, né, como vai o mecanismo disso, né, que é... Quando você vai entender, nossa, faz super sentido, mas quando você tá ali envolvida, é muito louco, Você não né? percebe. Para eles se fortalecerem também dentro de casa, né? E cada um ficar no seu lugar, porque cada um tem que ter o seu lugar. A mulher pode trabalhar, com certeza, pode ter o dinheiro dela, ter a dependência dela, mas eu acredito que o homem é o provedor da casa. E a mulher, ela vai trabalhar, mas de uma forma mais leve. E o que acontece, não, as mulheres querem carregar todo o peso. Elas querem fazer tudo. Elas querem ser tão independente que acaba carregando um peso que não precisava.
Gi, como é que tá a agenda de eventos esse ano? Porque, gente, ano passado, né, a gente acompanhou 2 eventos, três eventos, né? No finalzinho teve mais um, Foi uma delícia. Foi. E, queira ou não, né, ela traz exercícios até que, queira ou não, para quem tá curioso, de repente, no evento também já tem ali né, um exemplo, site, né? E como é que tá essa agenda aí? Eu gosto muito de trazer as vivências, né? Porque quando a gente fala sobre hipnose, essas coisas, fica muito genérico. Então, por isso que eu gosto de trazer a vivência para a pessoa ter uma noção do que é. Né? Então, assim, esse ano eu já fiz 3, né? Já tive 3 eventos, então a gente quer fazer agora mais um em março, inclusive do projeto Desacelere, a gente já quer trazer, e eu tô pensando aí em mais 3 ou 4 do projeto Desacelere, e fora os outros projetos que eu também tô me enfiando aí em vários, então vai vir bastante coisa boa por aí. Muito bom. Trouxe um livro pra vocês, um livro legal. Sheila. É um livro que eu escrevi em coautoria, né, com outros escritores. O segredo da multiplicação. Muito então, bom. aqui são histórias, né, de pessoas, de superação mesmo. Então, eu trago ali um capítulo da minha vida de superação e trago alguns exercícios também para a pessoa colocar em prática. Que legal. Eu espero que vocês... Muito bom, adorei. Conta pra gente, qual foi o momento que você se percebeu que deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Gente, não faz muito tempo não. Assim, por mais que eu tenha feito a transição de carreira há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, e por estar no online, eu acho que eu fiquei muito fechadinha ali. Então eu achava que eu estava fazendo bastante coisa e não estava. Em agosto ou setembro do ano passado, que foi quando eu decidi sair, eu falei assim, não, eu preciso sair, conversar com outras pessoas, fazer parceria, conhecer outras pessoas, ir pra fora, né? Sair do meu casulinho ali, sair do casulinho e começar a aproveitar as oportunidades. Então, nesse momento, eu vi que eu estava começando a ser protagonista, porque eu não estava esperando as coisas acontecerem. Eu fui pra fora pra fazer acontecer, sem esperar as oportunidades. Então, assim, gente, agosto de 2024. Que legal, olha só, você veio até com data. Então, ó, foi uma delícia, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Foi incrível a nossa entrevista aí. Acabando, né? Mas acabou. Foi muito gostoso. Deixa meu arroba isso, também. Isso, eu ia falar isso agora. Fala seu arroba para as pessoas. Gisele S. Machi. Machi, M-A-C-H-I. É o meu Instagram. É isso aí. Venha conhecer aí essa mulher fantástica com tantas técnicas aí. E vamos trabalhar o passado, futuro, presente. Presente, tudo. Tudo. Vamos prosperar. Deixa tudo arrumadinho. Vamos ficar leve, né? É isso. Obrigada, Beijo. querida. Obrigada. Obrigada, gente.